Estamos na edição da devocional com as mulheres da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Granville, Anápolis. E nessa oportunidade eu fui escolhida para fazer uma breve meditação em Provérbios, no capítulo 24. Desde a minha infância eu tenho um caso muito sério de amor por esse livro. Me identifico muito com esse livro marcou muito a minha infância. Talvez seja um dos livros da Bíblia que eu mais tive oportunidade de ler, me dediquei a ler, me relaciono com ele de uma forma muito amorosa, porque esse livro chama-nos muita atenção à sabedoria. Na verdade, Provérbios é um banquete da sabedoria e é um convite da sabedoria às pessoas que querem muito aprender. Nós vemos casos de muitas mulheres que têm uma certa admiração, ou seja, têm grande admiração por outras pessoas sábias, mas essas pessoas esquecem, né? Que o livro de Provérbios nos ensina algo maravilhoso sobre a sabedoria, que a sabedoria, ela é adquirível. Se você tem desejo no seu coração, se você buscar a sabedoria, o conhecimento, a compreensão, inclusive da palavra de Deus, Deus te dará certamente, graciosamente, a sabedoria. E Provérbios, nesse capítulo 24, ele começa de uma forma interessante, porque ele começa falando sobre a pessoa não ter inveja dos homens malignos, o não querer estar com eles, e aí ele dá uma resposta para essa opção, para você não fazer isso, inclusive. E quando você começa a leitura, então, do capítulo 24, você pensa que o capítulo vai falar sobre a questão da inveja, sobre a postura dos malignos, mas, na verdade, o que Provérbios 24 vai dizer para nós é sobre a sabedoria, sobre o conhecimento, sobre a inteligência e, inclusive, na formação de um lar, de uma família. Nós sabemos que uma família, ela não é edificada com casas maravilhosas. Isso é maravilhoso também, uma casa toda trabalhada, toda organizada, isso faz parte, sim, toda decorada, isso é maravilhoso, é o sonho de todas as mulheres, inclusive, e de todas as pessoas que habitam num lar. Mas Provérbios vai dizer para nós que sem a sabedoria, sem a prudência, sem a inteligência, você não constrói um lar. Isso é salutar para a construção de um lar. E é interessante que Salomão, ele expõe nesse Provérbios 3 grandes pedras fundamentais, inclusive para um lar. Então ele vai falar sobre a sabedoria, que é o conhecimento dos caminhos de Deus e a capacidade de fazer as escolhas certas em questões práticas e éticas. Também ele vai falar neste capítulo sobre a inteligência, que é a capacidade de aplicar os princípios de Deus, especialmente em relacionamentos, e ele também vai falar sobre o conhecimento, que nada mais, nada menos é do que aptidões práticas em áreas específicas. Esse trecho da minha fala estou tirando aqui da Bíblia da Mulher, esse pedacinho que eu terminei de falar com você. É uma Bíblia, inclusive, que eu indico muito para as mulheres, porque além da palavra do Senhor que está escrita nela, nós temos aqui muitas cápsulas de sabedoria que vêm agregado junto com essa Bíblia. Então, o que eu quero dizer para você a respeito deste Provérbios 24 é que ele tem palavras como os demais capítulos desse livro, de muita sabedoria para a mulher. Esse capítulo ensina você. Inclusive, tem um versículo que me chamou muita atenção, que nós falamos muito nas nossas falas, sobre os dias maus. E é interessante que ele vai falar para nós, olha, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Com licença. Tá muito calor aqui.
Então, nós temos aqui, né, uma instrução maravilhosa deste autor, dizendo para nós que nos dias das nossas aflições, nós não temos que nos fraquejar. Nós não temos que nos mostrar frágeis, mas e sim entender que a nossa força vem do Senhor. E porque ela vem do Senhor, não há motivo para nós nos mostrarmos fracos nos dias da nossa adversidade. E a Bíblia chega a dizer para nós, o escritor chega a dizer para nós que se nós nos mostrarmos fracos, aí sim, no dia da adversidade, nós seremos vencidos. Que conselho interessante! De repente você se depara com uma situação como uma pessoa de fragilidade, inclusive, e você dizer para ela: olha, você é forte, você é poderoso em Deus, mesmo na sua calamidade, você é forte, você vai conseguir. É isso que a palavra do Senhor nos manda fazer, né? Diga ao fraco: eu sou forte. Por quê? Porque a nossa força vem do Senhor. Então, este provérbio é um provérbio maravilhoso, e é interessante que, como todo provérbio vai dizer para nós, eu achei interessante que no versículo 3 que ele disse assim: olha, filho meu, saboreia o mel, porque é saudável. E aí parece que eu vejo aqui o escritor dizendo: pois é, e o favo também, saboreia ele, porque ele é doce ao teu paladar. Aí ele continua dizendo assim: pois é, então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a sua esperança. É interessante a didática deste livro, como ele faz comparações. Ele fala para quem ele está conversando, fala: olha, experimenta o favo de mel, veja como ele é maravilhoso nos seus lábios. Pois é, filho meu, assim é a sabedoria para a sua alma. Que comparação extraordinária que ele faz para ensinar esse filho e para conduzi-lo, induzi-lo, aconselhá-lo, encaminhá-lo, direcioná-lo a conquistar a sabedoria. Sabe, você que está me ouvindo nesta hora, eu quero dizer para você a seguinte reflexão. É interessante, é maravilhoso nós vermos uma vida admirando pessoas que são sábias, sabe? Mas o melhor de tudo isso é você saber que a sabedoria ela é acessível a todos nós e que nós podemos conquistar, sermos sábios também, quando nós buscamos a sabedoria. E todo provérbio, todo esse livro de provérbios maravilhoso, ele é um livro que nos convida, inclusive ele nos aconselha a pagar o preço pela sabedoria. É interessante como os outros dons naturais, né, inclusive, quantos dons que as pessoas nascem já tendo aqueles dons, mas a sabedoria, a palavra do Senhor nos aconselha a buscar, a pagar um preço pela sabedoria, ou seja, é algo tangível, algo alcançável, algo que você pode conquistar. Então eu deixo nesse meu devocional desse dia um conselho para nós, que nós venhamos a pagar o preço pela sabedoria, que nós venhamos a sentir esse desejo, essa necessidade, este anseio. Todo esse capítulo de número 24, ele tem conselhos maravilhosos para nós aqui. Se eu for falar aqui todos os versículos, inclusive, tem muitos versículos maravilhosos. No final, inclusive, também, algo me chamou a atenção. Ele vai falar assim, olha, ele fala assim: passei pelo campo do preguiçoso. O livro de Provérbios fala muito sobre a questão do trabalho, sobre a conquista, a coragem, a preguiça, inclusive, né? E aí ele vai falar assim pra gente: olha, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Presta atenção, além de ser preguiçoso, ele não tinha entendimento das coisas, né? Eis que tudo estava cheio de quê? De espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedras em ruínas. Tendo-o visto, considerei, observei, vi e recebi uma instrução. Que homem sábio, né? Aprendendo, inclusive, só de observar. E aí, o que ele aprendeu? Qual foi a conclusão que ele tirou dessa situação? Um pouco para dormir
um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Gente, é incrível como um bom observador, uma pessoa sábia, ela conhece, ela consegue, absorver, tirar de experiências, inclusive aprender com falhas alheias, E isso é importante também nós observarmos. E aqui ele deixa essa observação sobre a questão da preguiça. Um pouquinho tosquinejando ali, tô cansado, eu vou descansar. É precioso o descanso, sim, precisamos descansar, sim, mas quando isso passa já para o campo da preguiça, o que isso vai resultar? Aí ele vai falar para nós que essa ruína, a ruína dessa pessoa virá como um ladrão armado, virá sobre ela. Então, assim, esse autor motivando as pessoas, olha, a preguiça em momento nenhum vai trazer benefício para você. E é conhecido as coisas de quem é preguiçoso, De longe dá-se a ver, era uma lavoura que não era bem cuidada, não era bem tratada, não foi bem cuidada. Por causa disso, aquela pessoa estava em ruínas. E é interessante que os antigos falam alguns ditos que nos chamam a atenção, Diz que uma preguiça chama outra preguiça. É tão interessante isso, que você já viu que quando você se habitua a ser uma pessoa batalhadora, estar batalhando por causas, pela sua vida, seus familiares, enfim, por causas, é tão interessante que aquilo já não é mais um fardo para você. Você acostuma tanto e você sente tanto prazer em conquistar, em sempre estar fazendo algo para conquistar mais, para abençoar pessoas que estão do seu lado, para ajudar pessoas, que aquilo ali já não se torna mais um fardo pesado para você. Mas o preguiçoso é tão interessante que ele ama tanto o tosquenejar, o ficar quieto, o ficar parado ali, e o corpo vai acostumando com aquela situação, seu organismo, sua mente, e parece que quanto mais você fica parado, mais parado você quer ficar, e improdutivo você vai se tornar. Essa é a verdade, E daí tudo se torna um fardo pesado para você, tudo que você vai fazer é difícil. Qualquer labuta, qualquer labor, por menor que seja, começa a ficar tão difícil para você, tão pesado para você. Então, assim, é interessante como esse escritor deste livro combate, aconselha, adverte sobre a questão da preguiça, da conquista, do sempre estar ali lutando para alcançar ideais, para prover para pessoas que estão perto de você, enfim. Eu quero terminar a minha fala aqui neste momento. É um livro tão maravilhoso e eu achei um capítulo muito profundo e um espaço que inclusive tão pequeno, Para minha fala não ficar tão grande, eu quero me ater por aqui, mas deixar essa fala aqui conosco, que nós possamos, então, nos dedicar a buscar o conhecimento, buscar a inteligência, buscar a sabedoria, porque isso é acessível a todos nós. Tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.